comissão de inquérito ao BES de ontem durou 17 horas. Ricardo Salgado, ex-presidente do banco, esteve durante 10 horas a responder às perguntas dos deputados. A audição a José Maria Ricciardi durou 6 horas. O antigo administrador ficou no Parlamento até às 2 da manhã. No total, houve apenas 13 intervalos. Vamos ao essencial do que disseram. Ricardo Salgado garantiu que ninguém no Grupo Espírito Santo teve qualquer benefício pessoal. Ninguém se apropriou de um tostão, nem na administração, nem na família, nem nos quadros diretivos. A minha família e eu próprio fomos julgados sumariamente na opinião pública com acusações de ilegalidades, de fugas em escassas semanas de centenas de bilhões de euros destinados a enriquecer-nos em offshores de fortunas pessoais escondidas na Ásia, de mansões em Miami e de castelos na Escócia. Tudo histórias totalmente falsas, mas que acabaram por ocultar a verdade dos factos. José Maria Ricciardi afirma que no BESI, de que ainda é presidente, nunca houve qualquer problema financeiro. No BESI, onde me mantenho como presidente, não houve fundo de resolução, mas equilíbrio financeiro. Não houve falsificação de contas, mas transparência nos resultados. Não houve prejuízos escondidos, mas lucros sustentados. Não houve desfios de fundos, mas disciplina orçamental. Não houve desgoverno na gestão, mas desenvolvimento consolidado. São estas, aliás, as circunstâncias que explicam, conforme já publicamente anunciado, a aquisição da instituição por um importante grupo internacional, a um preço compatível com a mais-valia conquistada pela atividade desenvolvida ao longo dos anos. O ex-presidente do BES diz que a ocultação do buraco de mais de 1.000 milhões de euros na Espírito Santo Internacional foi da exclusiva responsabilidade do contabilista do grupo. Representava, quanto a mim, uma negligência grave. O que me parece, sinceramente, é que o Dr. Machado da Cruz fez isso pensando que estava a ajudar o grupo. O Dr. Machado da Cruz foi sempre um elemento considerado dentro do grupo. Posso garantir aos senhores deputados que nunca dei instruções a ninguém para ocultar passivos do grupo. José Maria Ricciardi diz que é difícil acreditar que Ricardo Salgado não sabia de nada. O Grupo Espírito Santo e o Banco Espírito Santo tinham uma liderança absolutamente centralizadora. A liderança do grupo era decidida por uma única pessoa que muitas vezes nem comunicava o que tinha decidido, ou às vezes limitava-se a comunicar parcialmente aquilo que tinha decidido. Portanto, fico muito surpreendido agora de saber que ninguém sabia de nada, que a culpa era só do contabilista e que todos, enfim, e que essa liderança era totalmente alheia a tudo o que se passava. José Maria Ricciardi nega ter trocado favores ao fazer denúncias ao Banco de Portugal. A insinuação de que isso possa ter acontecido foi feita por Ricardo Salgado. Ricciardi diz tratar-se de uma infâmia. Eu considero essa afirmação uma verdadeira infâmia. Porque, primeiro, o Banco de Portugal ou qualquer entidade reguladora não faz negociações com administradores das instituições bancárias. Isso faz parte da obrigação de um administrador de uma instituição financeira. Não é uma atitude de delator, é o chamado dever de diligência. E, portanto, não fiz nenhumas trocas de favores, nem nunca imaginei que isso fosse possível. Aliás, digo-lhe que acho isso, repito, uma verdadeira infâmia. Resposta a Ricardo Salgado, que acusou o primo José Maria Ricciardi de ter recebido contrapartidas por fazer denúncias ao Banco de Portugal. O Dr. Ricciardi teve um comportamento, de facto, no mínimo, muito curioso em relação àquilo que deveria, quanto a mim, ter tido e, certamente, se fez alguma denúncia ao Banco de Portugal, é capaz de ter tido alguma contrapartida por isso. Não sei qual, não quero fazer suposições, mas acho curioso que isso tenha acontecido. Ricardo Salgado acusa o Banco de Portugal de ter dado prazos impossíveis de cumprir na resolução da crise no grupo. Essa carta do Banco de Portugal é uma forma de se desresponsabilizar.
Quer dizer, 48 horas para fazer um aumento de capital? Não existe, Sr. Deputado. Só se fosse um milagre. E, portanto, como não foi possível fazer o aumento de capital, resolução. Portanto, no fundo, o que parece é que isto estava tudo mais ou menos orientado para o mesmo. Peço desculpa da afirmação. O presidente do BESI diz, pelo contrário, que o Banco de Portugal fez o que podia fazer, dadas as circunstâncias. Eu sou testemunha que o Banco de Portugal fez tudo o que lhe era possível para que isso não se passasse, mas desculpem vos dizer que quando há certo tipo de atividades, digamos, ocultas, escondidas numa instituição bancária, seja portuguesa ou internacional, é muito difícil a um regulador, só se lá estiver de plantão todos os dias, apanhá-las ou conseguir preveni-las.